O que deve ter, então, nesse checklist para a gente amanhã, no dia de amanhã, quando vocês chegarem na fábrica, vocês começarem a visualizar a caldeira de vocês a partir dessa modelação matemática e como vocês fazem para essa modelação matemática fazer sentido no dia a dia operacional. Porque, vamos lá, pessoal, não adianta a gente falar que a gente vai começar um trabalho de monitoramento se a gente não começar a tomar nota, não começar a criar histórico. Então, é muito importante ter checklist histórico. E aqui eu separei em duas partes. Primeiro, performance. Então, primeiro número. Qual é a temperatura que está na face externa, que é onde a gente consegue botar a mão, do isolamento térmico? A gente vai pegar um termômetro, mede e começa a monitorar. Se vocês reparar caldeiras que estão novas para caldeiras de 10 anos de operação, dependendo de como foi o manejo dessa caldeira, por exemplo, molhou esse isolamento, não se teve cuidado, ou não se prendeu bem, não se construiu bem esse isolamento, pode ser que esse isolamento caiu e partes não estão isoladas, ou ainda o isolamento ele é mal dimensionado, ele é pobre. Então, esses números, vocês tomarem notas desses números de relevância por um período de tempo, vai fazer vocês entenderem se está tudo bem ou não com esse isolamento. Segundo, qual que é a temperatura do último trocador de calor? Muitos deles, às vezes, é o pré-aquecedor de ar, ou alguns deles, dependendo se for uma caldeira a gás, é um economizador. Eu quero que vocês entendam o seguinte, uma conta de padeiro simples, não é verdadeiro esse número, mas dá para vocês terem uma noção. A cada 10 graus de temperatura que sai na chaminé, é 1% do custo operacional que está indo fora. 1% está indo lá pela chaminé. Só que a gente tem um limite, não tem como trazer a temperatura a zero para aproveitar tudo. Isso é utopia. Até porque a gente tem uma série de danos a partir de ácidos sulfurosos que alcançam um ponto de orvalho, não é o ponto de discussão, mas é um adendo aí sobre esse cuidado. Mas a partir do momento que eu tenho uma temperatura monitorada, vou dar um exemplo aqui, 160 graus Celsius na chaminé, estou dando um exemplo, né? E do nada vocês reparam que está dando 165, 170. Se ninguém monitora, esse número vai lá para cima e ninguém está nem aí. E às vezes é caldeira suja, é parar a caldeira e limpar, e nunca ninguém observou. Às vezes é problema de incrustação, as áreas de troca térmica estão debilitadas, né? Então, esse é um bom número a ser monitorado, que tem uma ligação direta com a eficiência da caldeira. E o último trocador de calor, essa temperatura revela bastante coisa, principalmente quando são doses homeopáticas, que, vamos lá, né, pessoal, não é assim da noite para o dia que o número ele foge, só que como a gente tem consciência do número de cortes, naquele exemplo que eu dei para vocês, olha, esse é meu limite, e daí em dose homeopática vai aumentando, a gente, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado. Mas se a gente não monitora, que ele vai de pouquinho em pouquinho, de doencinha em doencinha, a gente não presta atenção e foi um monte de caminhão de combustível pela própria chaminé e a gente não viu. Combustão incompleta dos gases. Aqui vocês vão precisar adquirir analisadores de gases. Tem alguns que é da Contro, que é parceira aqui da NH, vocês podem instalar diretamente na chaminé, isso já vai responder para vocês se a combustão de vocês está completa ou incompleta, ou vocês adquirem um analisador portátil, como por exemplo da NH, e vocês têm ali um monitoramento de X tempo, uma vez por turno ou uma vez por semana, vocês vão lá e monitoram se aquele número é condizente com o projeto da caldeira. Cinzas com potencial de queima, que é muito mais tato do operador e visual. Vocês sabem quando vocês vão lá na caldeira, vocês olham para a cinza e não tem cinza? Tem cavaco saindo, ou seja, tu olha assim, não, se eu levar essa cinza para casa, eu faço um churrasco, porque isso aqui é carvão. Então, a partir do momento que vocês monitoram se está queimando direito, vocês observam também pelas cinzas. Então, isso é tato do operador. Observem as cinzas da caldeira. Uma outra, caldeiras com maior instrumentação, isso já vem já no supervisório da caldeira, informando quantos por cento da corrente total dos motores estão sendo utilizadas. Mas, se vocês estão numa caldeira que tem menos ou não tem instrumentação, a gente pode, então, utilizar de ferramentas como um amperímetro para a gente ter essa regra de monitoramento e a gente valida se esses motores estão ainda numa faixa do que nós estamos,
que o projeto se condiz a ser feito e vocês mesmos estarem monitorando se esses motores estão girando de forma correta, se eles estão operando de forma correta, dentro dos seus limites. Vazão de vapor e combustível. A partir daqui, ou vocês têm o tato de percepção, ou vocês têm medidores. E quando eu estou falando de medidores, ou você mede, não é ou, medir vapor na linha de saída de vapor e medir combustível. Aí, medir combustível acaba sendo um pouco mais fácil, porque cada um cria-se uma regra de como medir. Se é uma caldeira a cavaco, se vai ser por conchada, ou vai ser por um volume de compra, ou vai ser por lenha que vocês criam pilhas e vocês sabem o volume de pilhas. Então, gerenciar as vazões de vapor e combustível e vocês tomarem nota disso. A temperatura de água de alimentação, com termômetros, tem um indicador diretamente a performance, como eu mostrei ali, por exemplo, o nosso produto que é o TCP, que ele já dá um resultado direto aí para vocês. Ou também tem tudo a ver com a segurança da caldeira, e daí a gente vai precisar chamar a equipe de inspeção da NH, que é liderada pela Júlia, para falar mais aí sobre temperatura de água de alimentação que cavita as nossas bombas. Então, um adendo aqui, temperatura de água de alimentação, ela tem a ver com 2 detalhes. Primeiro, performance, e segundo, segurança. Eu nem sei dizer qual que é a ordem, né? É que aqui o nosso tema aqui é performance, né? Mas se fosse segurança, seria em primeiro lugar. E a qualidade do combustível tem tudo a ver com uma inspeção visual e medidores de umidade do combustível que vocês podem estar adquirindo para fazer essa gestão de como é essa recepção desse combustível. Se você trabalha com lenha em tora, você pode fazer o manejo no pátio dessas lenhas para te não chegou madeira verde já sai alimentando a caldeira. E você começa a deixar o tempo ali para ela ir secando e alcançando um número de indicador que você entende como razoável. Então, esse é o checklist base. É daqui para mais, para vocês performar e melhorar os seus indicadores de performance da caldeira e principalmente se tornar um operador melhor para a empresa quando a gente fala de performance.